mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para saber como cai o conteúdo de fonética, ali compreendido em vários subitens. Então a gente tem lá conceitos fonéticos, ortografia, acentuação, divisão silábica, ou seja, todos os elementos que constituem esse primeiro bloco que nós vamos estudar do ponto de vista tanto da teoria quanto da prática, beleza? Então, nosso foco hoje, como cai, né, esse tipo de elemento aqui, então a parte de fonética. Primeira coisa que a gente pode fazer, gente, sempre nessas aulas, é a gente construir já um mapinha de bancas que priorizam esse conteúdo. Então, este conteúdo é mais comum em bancas menores, tipo FUMARC, Fundatec, IBFC, IDECAM. Então, sempre em bancas menores, vocês vão encontrar questões desta parte. Instituto AOCP. Então, bancas que mais cobram esses conteúdos. Mas outras menores. Então, outras menores. IBGP, Pontua. Tem muita banca, gente. Nossa, banca até falar chega, tá? Então, e outras menores. Quem não costuma cobrar este conteúdo, com exceção do conteúdo de ortografia, incluindo aí parônimos e homônimos, que todas as bancas cobram. Geralmente, esse conteúdo não é cobrado pela FCC, não é cobrado na VUNESP, não é cobrado na FCC e é pouco cobrado no SEBRASP, pouco. No SEBRASP, além de ortografia, a gente tem algumas poucas questões de acentuação gráfica. Então, a gente tem umas poucas questões aí de acentuação gráfica. Então, sempre bancas que mais cobram, geralmente aqui vou fazer uma listinha para vocês. No caso aqui, são as bancas menores que priorizam esse conteúdo. Ortografia é um conteúdo comum, então ortografia tanto com lacunas, emprego de palavras, emprego de porquês, né? E análise de frases, todas as bancas cobram, tá? Então, todas as bancas cobram porquês, expressões que oferecem dúvida, tipo ao encontro de encontro a. Então, todas as bancas cobram homônimos e parônimos também. Então, essas daqui são as que menos cobram ou pouco recorrente. A gente tem que falar pouco recorrente porque vai que a banca resolve cobrar, né? Então, pouco recorrente na FCC, na VUNESP, no SEBRASP, com exceção de ortografia e algumas questões de acentuação gráfica também já foram cobradas aí pelo SEBRASP, principalmente em provas, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, no INSS, a gente tinha algumas questões aí nesse perfil, beleza? Então, ó, se a gente pensar em como cai especificamente, a gente tem análise de frase, é o jeito mais difícil, então. Aí, nessa análise de frases, a gente observa o emprego de certas palavras dentro da frase, beleza? Então, nesse caso, deve-se observar ortografia, acentuação e o emprego de palavras dentro das frases. Esse é um jeito.
Outro jeito, lacuna. E aí a gente pede a forma correta da palavra. No caso de acentuação, a gente cobra justificativa para o emprego de sinais de pontuação. É o mais comum. Posso ter uma questão acerca de palavras aí eu tenho análise de grafia, divisão silábica, ou análise de acentuação. E posso ter a análise fonética de uma palavra. Se apresenta dígrafo, se apresenta ditongo, número de fonemas, e a gente vai ver isso tudo agora. Então, a gente já sabe como esse bloco aqui vai ser trabalhado pelas mais diversas organizadoras. Já sabemos quais as organizadoras que priorizam esse conteúdo, geralmente as bancas menores é que vão explorar assim com mais consistência esse conteúdo, com exceção de ortografia que cai em todas as bancas. Você vai pegar uma prova da FCC, vai haver uma questão de ortografia, tá, gente? Ela pode estar misturada com outras coisas. Então, essa questão de ortografia, ela pode estar junto ali com uma questão que envolve concordância, que envolve crase, que envolve colocação pronominal, conjugação verbal, mas vai aparecer. E no caso do Sebrasp também, a gente tem questões ali de reescrita do trecho que vão envolver ortografia. Então, todas as bancas cobram ortografia. E a parte específica de conceitos fonéticos, acentuação gráfica, divisão silábica, são partes mais recorrentes em bancas menores. E aí nós vamos sempre começar uma parte teórica com como cai. Por quê? Mais importante do que decorar a matéria, a gente é saber aplicar a matéria. Então não adianta nada você entender muito das regras, mas ter pouca familiaridade com as questões. Então, o nosso propósito aqui é você, servidor, você lá com seu nome no diário oficial, dentro das vagas. E para isso as questões são, de fato, fundamentais. E é por isso que nós estamos aqui e vamos treinar a partir de questões. Então, pessoal, vamos corrigir a questão número 1, nós vamos entender toda essa matéria, esse processo todo aí que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Olha o que eu tenho. Sobre fonemas e fonética, já deixei aqui algumas marcas do conteúdo que o aluno deveria dominar. Assinale a alternativa incorreta, que se refere a palavras presentes no texto de Manuel Bandeira. É comum, né, as bancas tirarem aí palavras do texto, isso é muito comum. Eu tenho o seguinte, que e quase trazem exemplos de dígrafo. O que é dígrafo? Encontro de duas letras com um único som. Então, isso é o que eu estou chamando de dígrafo. Na palavra que, realmente ocorre um dígrafo. Ó. Que eu tenho três letras e dois fonemas. Só que na palavra quase, o U é pronunciado. Ó. Quá. Quando você fizer enrugar a boca assim embaixo, vai ser U. Quase. Então, na palavra quase, o U é pronunciado, de modo que não aparece o quê? Dígrafo. Então, olha aqui, na palavra quase, tudo é pronunciado. Quase. Esse S tem som de Z, então eu posso representá-lo aqui por Z, né? Eu tenho um S com som de Z. E aí eu tenho nessa palavra quase 5 letras e 5 fonemas. Bom, no que eu tenho um dígrafo. No caso aqui a gente vai estudar, vai ver que é um dígrafo consonantal. Na palavra quase, o U e o A, eles estão formando um ditongo, quase. Aqui, ó, uma semivogal e uma vogal. Então, isso aqui eu tenho um ditongo crescente.
esse ditongo formado pelo U, que é uma semivogal, mais o A, que é uma vogal. Então, na palavra quase, o que eu tenho é isso. Logo, a letra A está errada. Como eu quero a incorreta, vai ser a letra A, beleza? Então, que e quase trazem exemplos de dígrafo? Não, apenas a palavra que apresenta o quê? Dígrafo. Então, apenas a palavra que apresenta dígrafo. Então, apenas a palavra que. E o dígrafo representado aqui pelas letras Q e U. Esse U que está no dígrafo, ele é um nulo. Ele não produz som. Então, ele não emite som. Na palavra assim, olha o que eu tenho. A, S, I, o IM forma um dígrafo e o SS também. Então, na palavra assim, eu tenho 5 letras e 3 fonemas. Na palavra meu, todas as letras são pronunciadas. Logo, eu faço assim, ó, meu. 3 letras e 3 fonemas. Então, estou perguntando o seguinte. A palavra assim e a palavra meu apresentam o mesmo número de fonemas? Verdadeiro. Sim. Beleza? Porque aqui eu tenho o SS formando um dígrafo e o IM também. Porque esse M que está aqui, ele é apenas com som de tio. Então, tudo ok. Coisas, coisas, separei. Mais é um monossílabo, mais. Bom, trazem exemplo de ditongo. Ditongo, encontro de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Então, nesse caso aqui, mais, eu tenho vogal mais semivogal. Então, vogal mais semivogal. O A, o O que é a vogal e o I é a semivogal. E no caso de mais, o A é a vogal e o I é a semivogal. Vogal A com a semivogal I. Então, na palavra mais eu tenho vogal com semivogal e na palavra coisas eu também tenho vogal com semivogal. Logo, a letra C está ok. Saídas, separei saídas. Hiato tônico, né? Um hiato aqui. Aí separei a palavra diamantes. Diamantes. Então, nas duas palavras, a gente tem exemplo de hiato. O que é o hiato, gente? Encontro de duas vogais, que obviamente na divisão ficarão em sílabas o quê? Separadas. Até porque, gente, toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Só uma vogal que manda na sílaba. Os demais sons que podem compor a sílaba de natureza vocálica, eles serão chamados de semivogais, beleza? Então, hiato, encontro de duas vogais que ficam separadas na divisão. Então, encontro de duas vogais que ficam separadas aí na divisão. Logo, concluímos que a nossa resposta é a letra A, é a única que traz uma afirmação incorreta acerca do tema fonema e fonética. Nós vamos trabalhar este conteúdo, mas é importante que você já saiba como ele será cobrado, para você entender a aula. Entender a aula também é um exercício de entender como esse conteúdo será cobrado de você. Então, bora lá fazer mais questões para a gente ficar mais familiarizado com esse assunto em prova. Olha o que a gente tem na questão de número 2. Vamos trabalhando assim, vai ficando mais fácil vocês entenderem. Sabemos que as normas ortográficas variam de tempos em tempos. Então, aqui a gente está pensando, né, no aspecto da reforma ortográfica. Eventualmente, as reformas ortográficas podem realmente alterar a língua. Assinale a alternativa cujo par de palavras está grafado segundo as normas que vigoram atualmente. Então, eu quero o par de palavras que está ali adequado às normas atuais.
Socioeconômico, tudo junto, acento no econômico, perfeito, você está muito bem, obrigado. Autorretrato também está muito bem grafado. Na verdade, quando a gente tem um radical iniciado com a letra R, duplica-se o R, ou no caso da letra S também. Então aqui, ó, já fazendo uma ressalva para essas duas palavras, porque toda questão da oportunidade de aprendizado, né? Em caso de radical iniciado por R ou S, duplica-se a consoante. Então, a gente faz auto mais retrato, vai dar autorretrato, tudo junto. Aqui, ó, vacina, por exemplo, anti mais rábica, vai dar antirrábica. Mini, por exemplo, mais saia, mini saia. Com 2 S tudo junto, tá vendo? Vamos supor que eu tivesse ultra mais sonografia. Começou com S, vamos duplicar. Ultrassonografia, tá vendo? Então, duplica-se o S. Já aprendemos, então, uma regra. Ó. Em caso de radical iniciado por R ou S, duplica-se a consoante. Por isso, nós fizemos autorretrato, antirrábica, mini saia, ultrassonografia, beleza? Então, a gente já tem uma noção dessa regra. Autorretrato tá certo e socioeconômico realmente é junto assim. Então, videoaula também é junto, né? Palavras compostas aí que são gravadas juntas. Bom, eu quero o par que está correto. Eu já sei que a minha resposta é a letra A, mas eu preciso entender quais são os erros que estão nas demais alternativas. Vou perder o acento com a reforma, né? Latino-americano, os adjetivos pátrios, né? Luz brasileiro, latino-americano, eles são grafados com hífen. Então, olha quanta coisa uma questão traz para nós, ó. Adjetivos pátrios são grafados com hífen. Então, luso brasileiro, né, por exemplo. Latino-americano. Então, isso aqui, beleza? Voo. Perderam o acento com a reforma. Então, perderam o acento com a reforma os hiatos formados por OO ou EE. Então, eu gosto de começar assim, porque você já vai tendo uma noção até do tanto de conteúdo que você precisaria ali, né, dominar para fazer uma questão dessa. Então, vou perder o acento latino-americano com hífen, aí tireoide perdeu o acento e europeia também perdeu o acento. O que acontece, né? Não se acentuam os ditongos abertos. Oi, el e ei de palavras o quê? Paroxítonas. Eu disse isso aqui não. Então, não se acentuam os ditongos abertos. Oi, el e ei de palavras o quê? Paroxítonas. Mas aqui, ó, herói manteve o acento. Por que que herói manteve o acento? Porque é oxítona. Então, é uma oxítona com ditongo o quê? Aberto, beleza? Caqui nunca teve acento. É uma oxítona terminada em I. Não tem acento.
questão cobrou hífen e, ao mesmo tempo, acentuação, né? Então, não tem acento. Rainha não tem acento por causa do dígrafo NH. E ultrassonografia é com 2 S. Então, vamos pensar aqui o que a gente tinha para retificar nessas palavras. Voo estava escrito errado, latino-americano, tireoide, europeia, rainha, ultrassonografia, caqui e herói, faltava acento aqui. No caso, nossa resposta letra A, de amanhã vou estudar português. A, de a vida muda para quem senta e o que? Estuda. Olha quantas regras foram cobradas em uma simples questão de ortografia. E a gente sabe que um ponto, gente, é a vida do menino. Logo, a gente precisa dominar todos esses conceitos aí para poder fazer uma boa prova, né? E com isso, nós vamos para a questão 3. Questão 3. Considerando as relações de sentido e a forma como as palavras são escritas, então a gente está pensando na ortografia oficial, assinale a alternativa na qual há correção ortográfica, ou seja, eu quero a frase certa. Bom, o número de pessoas salvas pela vacina foi bastante alto. Esse alto aqui, adjetivo. É diferente do alto assim, que é um prefixo. Esse prefixo integra várias palavras, ó, autoescola, autoestima, autossuficiente. Nossa, tudo junto assim? Exatamente. Por causa da regra que a gente viu na questão anterior. Autoescola, autoestima, autossuficiente. Então, isso aqui é o prefixo auto. E aqui a gente tem autoadjetivo. São 2 situações diferentes ali para a gente usar essas palavras, né? Bom, depois eu tenho o seguinte, a sessão de apresentação dos resultados da vacina já vai começar. A sessão deve ser o momento de apresentação desses dados. Logo, a palavra sessão está bem empregada, porque ela está fazendo referência a um período de tempo. Então, como é referência a um período de tempo, é isso mesmo. Que referência a um período de tempo. Ô Flávia, mas e os outros casos de sessão? Vamos aproveitar aqui, ó. Sessão, assim, no sentido de ceder, doar. Eu ainda tenho sessão, que pode ser escrito assim, menos usual, mas aparece também assim, é uma variação, né? Que é sessão no sentido de subdivisão. Parte. Departamento. Então, ó, a sessão de ovos de Páscoa está em liquidação. Vamos aproveitar, né, gente? Sessão de ovos de Páscoa. Flávia, você faz questão de ovo de Páscoa? Faço. Sou igual menino pequeno. Faço questão de ovo de Páscoa. Branco ainda. Ah, mas chocolate branco. Branco nem é chocolate, Flávia. Gente, se é para comer, vamos ingerir apenas o que a gente... Né, na Páscoa, lógico que a gente sabe que tem que comer coisas saudáveis, mas na Páscoa, vamos nos dar o privilégio de comer um chocolate branco, engorda, faz mal, eu sei, é só gordura, mas eu vou ser uma pessoa feliz também, né? Em outros dias eu vou comer couve, juro, só na Páscoa. Então, a seção, a subdivisão, a parte de ovos de Páscoa estava em promoção. Aí, no caso de subdivisão, secção, sessão, beleza? Então, eu tenho sessão com S, 2 S's, referente à sessão de terapia, sessão da tarde, sessão de cinema, né? Sessão parlamentar, que pode ser um período de tempo. E tem sessão de ceder, doar, ela fez a cessão dos seus bens, doou, deu os seus bens, beleza? Então, nesse caso aí, sessão no sentido de ceder, doar. Letra C, por ter se vacinado, ainda que infectado, não passou mal. Esse mal aqui é com L, fazendo referência a um advérbio. Então, aqui a gente está analisando frases, né? Na discussão a respeito da vacinação é importante o bom senso. Esse senso com C é relativo à pesquisa.
Então, senso com C, relativo à pesquisa. E senso com S de raciocínio, de ter bom senso, senso crítico. Sem a vacina, nossa saúde está em xeque, está em discussão. Cheque com CH é sinônimo de ordem de pagamento. Bom, então eu quero a certa na questão. A única palavra que foi empregada corretamente foi a palavra da letra C. Nesse tipo de questão a gente tem que prestar bastante atenção, porque como os enunciados são longos, né, as frases para serem analisadas são longas, a gente já tem que ter uma noção das palavras que podem apresentar erro de grafia. Isso é que é sempre importante nesse tipo de questão, beleza? Então você analisou aí. Na letra A palavra auto estava mal empregada, deveria ser grafada com L. Na letra C, a palavra mal estava mal empregada, deveria ser com L. Na letra D, deveria se escrever senso com S, né, no início. E na letra E, nós temos cheque, começando com X, e não cheque com CH, que diz respeito à ordem de pagamento. Concluída a questão número 3, nós vamos para o número 4. São vocábulos acentuados com base na mesma regra. Então, essas questões, elas vão pedir aí, ó, justificativa. Então, justificativa para o emprego de sinal de pontuação. Eu falei de pontuação, mas é de acentuação. Então, justificativa para o emprego de sinal de acentuação. Eu tenho o seguinte, que é um caso de acento diferencial e bem específico, que é um acento diferencial de plural. No singular eu falo ele tem sem acento e no plural eu falo eles têm com acento sem duplicar a vogal, beleza? 3, que é um caso de monossílabo tônico. E já, que é um caso de monossílabo tônico. Ah, então são acentuados pela mesma regra? Não. Letra A, fora de cogitação. Bom, violência, que a gente fala que é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Contemporânea, que também é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E homicídios, que também é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ô Flávia, existe uma regra que fale que as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também podem ser consideradas hiatos? Existe essa regra. Nesse caso, a gente chama essas paroxítonas terminadas em ditongos crescentes de proparoxítonas eventuais. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ditongo é instável. Às vezes fica junto, às vezes fica separado. Isso é porque é crescente, né, gente? Então o moço fica bem sucedido e fica lá, você é casado? Aí o cara é casado há 30 anos com a mesma mulher, né? Aí ele fala assim, mais ou menos, nunca vi isso de ser casado mais ou menos. Mas é esse ditongo crescente aqui, que além de crescente ele é safado. Então às vezes é junto, às vezes é o quê? Separado. Então, a gente já pode até colocar uma observação falando assim, ó, as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são chamadas de proparoxítonas eventuais. É o moço casado há 30 anos. Você pergunta para ele se ele é casado e ele fala mais ou menos, tá? Então é a mesma coisa aqui. O que quer dizer isso? Uma palavra tipo violência, violência. O normal é a gente encontrar isso aqui em prova junto. Mas admite-se a cisão, a separação desse ditongo. E aí os dicionários mostram isso por meio de 2 pontos. Esse sinal aqui está indicando exatamente que o final é instável. Pode ficar junto
ou separado. É mais comum numa questão de divisão silábica a gente encontrar esse finalzinho junto, tá? É mais comum. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma questão perguntando qual palavra que admite duas divisões, né? Isso daí. Qual palavra que é um caso ou um exemplo de proparoxítona eventual? Isso só acontece com as proparoxítonas terminadas em ditongos crescentes, beleza? Então, as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são chamadas também de proparoxítonas eventuais. O que quer dizer isso? Que o ditongo pode ser transformado em hiato. O que significa isso na prática? E todas aqui são desse tipo, né? Que aí eu tenho que pegar todas do mesmo tipo. Ah, eu quero todas acentuadas pela mesma regra, eu já sei que é isso aqui. Cárcere é proparoxítona. Ineficácia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Possíveis é uma paroxítona, só que terminada em ditongo decrescente. DD, ditongo decrescente. Então, nós temos aqui regras o quê? Diferentes, todas elas. Beleza? Saúde, hiato tônico. Estar, oxítona, terminada em A. País, hiato tônico. Então, nossa resposta, letra B, de bom estudar para tomar posse no próximo concurso que você fizer. De bunda na cadeira é sinônimo de faca na caveira, tá, gente? Porque o que faz o menino passar é sentar e estudar, beleza? E aí vamos para a questão de número 5. Nas frases, minha esposa está se submetendo a diversas sessões de terapia. Sessões, períodos de tempo, né? No sentido de períodos de tempo. Seu medicamento está na seção de ansiolítico, na subdivisão, no departamento. Na subdivisão de ansiolíticos. Podemos afirmar que as palavras destacadas demonstram um caso de... Aqui essa questão é conceitual, tá vendo? Ela quer o nome desse encontro. Paronímia. O que são paronímia? Palavras parecidas na grafia e na pronúncia. Então, na paronímia, nada é igual. É o caso, por exemplo, de iminente e eminente. Eminente de elevado e iminente de importante. Aqui, ó, eminente de elevado e importante e iminente de próximo, prestes a acontecer. Eu tenho lá polissemia. O que é que vai ser a polissemia? Palavra que apresenta mais de um significado, né? Então, o sentido polissêmico, poli, muito, semia, sentidos, né? Homonímia. O que é que vai acontecer com a homonímia? São palavras que apresentam... Vou falar, me dá um exemplo, por exemplo, de polissemia. Capital, cidade, capital, por exemplo, de recurso financeiro. E posso ter ainda capital de relacionado pena capital, por exemplo, né? Só
para pegar um exemplo de polissemia também. Então, homonímia, palavras que apresentam o mesmo sentido, a mesma pronúncia, e ou a mesma grafia, só que nós temos sentidos o quê? Diferentes. É o caso ali. Então, palavras que apresentam, coloquei 2 vezes apresentam. Palavras que apresentam a mesma pronúncia e ou a mesma grafia, só que sentidos o quê? Diferentes. Então, no caso aqui, sessão e sessão apresentam a mesma pronúncia. Então, são casos de homônimos homófonos, porque tem a mesma pronúncia, beleza? Então, aqui a gente tem um caso de homonímia. Flávia, e sinonímia? Palavras que apresentam o mesmo sentido no contexto. Então, palavras que apresentam o mesmo sentido no contexto. E essa é uma questão mais conceitual, tá vendo? Então, eu teria que saber aqui para fazer essa questão que parônimos são palavras que apresentam grafia e pronúncia parecidas, que a polissemia são palavras que apresentam sentidos diferentes a depender do contexto, como eu apresentei ali, né? Então, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, cidade. Posso falar assim, o capital investido no negócio não teve o retorno esperado, o recurso financeiro, e aplicou a pena capital, por exemplo, na situação. Então, posso ter um uso figurativo também dessa palavra. E sinônimos, palavras ali que dentro de um determinado contexto apresentam o mesmo sentido. E aí, vocês vão percebendo que as questões, elas têm diferentes formatos. Palavras, conceitos, o que eu vou aplicar em cada situação, né? Isso aí que é importante. Quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente vai se expor a cenários diferentes e estaremos mais preparados para a prova. Marque a alternativa em que há emprego adequado do vocábulo destacado quanto ao seu significado empregado na frase. Temos que saber deferir o conhecimento da ignorância. Não é bem deferir aqui, né, gente? Tem que ser diferir, de diferenciar. Deferimento, né? Então, aprovar, autorizar. Então, não é o mesmo caso aqui, né? Quem quer ascender na vida deve estudar e trabalhar. Bom, só que ascender assim, ó. Ascender no sentido de subir. Elevar-se. Que é diferente de ascender no sentido de colocar fogo. Então, são duas palavras diferentes. Seu comportamento errático anuncia um fracasso iminente, próximo. Que é diferente de eminente, que seria elevado e importante. Não faz nem sentido, né, gente? De modo que nos sobrou a resposta D. A expectativa é motivadora para quem luta. Então, expectativa gravada adequadamente dentro do contexto. A questão estava fácil, né, gente? Por causa da expectativa aí, estava bem tranquilo. Mas é bom que a gente aproveitou as demais palavras para a gente poder revisar conteúdos. Sempre, olha o tanto de coisa que uma questão nos ensina, né? Isso pode fazer nos fichinhos, nos post-its, enfim. A
assinale a alternativa que contém uma construção que não necessita de correção ortográfica. Então, eu quero a certa. Todas necessitam, eu quero a alternativa certa. Quando a gente aprende a traduzir os enunciados, vai ficando mais fácil também. Sentiu-se mal em apenas julgar a atitude dos políticos. Sentiu-se mal, advérbio, né? A palavra mal, com U, ela é um adjetivo. E como adjetivo, refere-se a um substantivo. Flávia, eu posso falar que mal é o contrário de bom? Posso, né? Porque você está pegando dois adjetivos. A palavra mal com L, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um advérbio de modo, ela pode ser um substantivo, tipo mal da humanidade, né? E ela pode ser até uma conjunção temporal. Então, todas essas possibilidades aqui para a palavra mal. Advérbio, eu falo, sentiu-se mal na ocasião. Substantivo, o mal do homem é o orgulho. Conjunção temporal, ó, mal entrei na sala, percebi sua ausência. Assim que entrei, logo que entrei, essa conjunção temporal, ela tem um valor de logo que, assim que, beleza? Então, essa vai ser a nossa lógica, que a gente já revisa. Todo exercício é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de reflexão sobre a própria língua. Então, eu gosto muito de fazer exercício com vocês, porque isso vai ajudar você a entender melhor a matéria, tá? Então, ó, sentiu-se mal é um advérbio, tá vendo? O mau julgamento moral não afetou os políticos acusados. Julgamento é o substantivo, ó. Mal aqui é o adjetivo empregado. Moral também é um adjetivo. Então, aqui está bem empregado. Se eu quero a certa, minha resposta vai ser essa, tá? Em breve, eles estarão em maus lençóis. Ainda tinha que ser no plural, né? Eu costumo brincar aqui e falar assim, gente, o Fred é um cachorro mau e a Frida é uma cachorra má, porque meu marido fica chamando a Frida de mal. Ele fala assim, a Frida é muito mal. Primeiro que ela não é, tá? Ela é super mansa, ela tem cara, né? Ela tem uma fisionomia de brava, mas não é. É porque é um canicoso, então essa raça tem uma carinha de brava, mas ela é muito mansa. Então, a Frida é má e o Fred é mau, mas na verdade todos os dois são bonzinhos. Que as pessoas é que andam más, os cachorros estão ótimos. Então, em breve, eles estarão em maus lençóis. Ainda precisa flexionar, porque como adjetivo que é, concorda com o substantivo a que se refere. Então, aqui é um adjetivo, né? O mal está nas redes sociais e em seus seguidores. Não, gente, depende do que você faz na rede social, né? O mal está nas redes sociais. Esse mal aqui é um substantivo. E aí a gente vai pensando nas classes também, porque eventualmente eu posso ter uma questão que cobre classe. Então, aqui eu estava preocupado com o emprego adequado da palavra, a única certa, letra B, de bom continuar estudando. E vamos estudar um pouco mais. Então, nós temos uma questão de fonética, que vai trabalhar os conceitos. Eu tenho lá assim, ó, em relação à análise fonética do termo extraído do texto, marque a alternativa correta. Normalmente, os termos são extraídos do texto. Isso para nós não vai fazer a menor diferença, porque a questão, na verdade, é de gramática. Quando eu pego a palavra terras, o que está acontecendo aqui? Aqui, ó, ras. RR é um dígrafo, né? É um dígrafo consonantal. Então, eu tenho alguns que são sempre dígrafos, ó.
RR, SS, NH, CH, LH. Existem outros dígrafos, eu preciso avaliar. Esses aqui são sempre dígrafos. RR, né? Vai ter som de R, vai ter som de S. Aqui a gente representa com um N mais ou menos assim. Aqui vai ter som de X. E aqui a gente representa com um L de cabeça para baixo, beleza? Mas não faz diferença a representação, você só tem que saber que isso aqui são sempre dígrafos. Então, na palavra terras, olha o que vai acontecer. Eu tenho 6 letras, mas eu tenho 5 fonemas, beleza? Logo, essa análise está errada, porque eu tenho um dígrafo, tá? Na palavra guerra, olha aqui o que você já aprendeu. O RR vai ser aqui. E esse U não é pronunciado, porque, vamos lá lembrar do nosso biquinho. Você fala guerra, não, você fala guerra, beleza? Então, guerra, ok? E nada de guerra. Então, esse U não é pronunciado, logo, a gente tem um dígrafo aqui também, ó. Guerra. Na palavra guerra, eu tenho 6 letras e 4 que? Fonemas. Porque GU forma dígrafo e o RR também forma dígrafo. Que não é pronunciado esse R aqui. Então, eu tenho 6 letras e 4 que? Fonemas. Ah, achei minha resposta. Mas eu preciso avaliar as outras palavras, beleza? Humanos. O que vai acontecer com humanos, beleza? Nesse caso, o H não é pronunciado. Em nenhuma situação, tá? Então, como o H não é pronunciado, eu vou ter 7 letras e vou ter 6 o quê? Fonemas. A letra H não é pronunciada na língua portuguesa, ok? Então, 6 fonemas, aqui também errado. Na palavra balança, eu tenho isso aqui, ó, balan. Esse N que tá aqui, ó, indica apenas som nasal. Ele tem um valor de til. Então, balançar. Que eu poderia colocar um S, não faz diferença. Então, na palavra balança, eu tenho 7 letras e o que? 6 fonemas. As letras A, N, elas formam um dígrafo. No caso aqui, a gente fala que é um dígrafo o quê? Vocálico. Beleza? Então, letra B, de bom continuar a estudar, ok? Então, a gente sempre vai ter questões de análise fonética, eu posso extrair as palavras do texto, mas isso não vai fazer a menor diferença para a análise fonética. Eu preciso observar as constituições, entendendo principalmente acerca de dígrafos, de tons, encontros consonantais, enfim, os aspectos que são pertinentes a essa matéria. 9, eu tenho o seguinte: assinale a alternativa que contém um conjunto de palavras homófonas. Então, homófonas, né? Eu tenho 3 tipos de homônimos. Eu tenho homônimos homófonos, homônimos homógrafos e homônimos perfeitos. Então, tem esses 3 tipos. Homófonos vão ser os homônimos que têm a mesma pronúncia e grafias o quê? Diferentes. O sentido é sempre diferente, tá? Homógrafos vão ter a mesma grafia e, no caso, pronúncias diferentes. Perfeitos, tudo igual, ó. Mesma grafia e mesma pronúncia. No caso dos homônimos, né, o sentido é sempre diferente.
homófonas tem que ser a mesma pronúncia. E grafia o quê? Diferente. O sentido vai ser sempre diferente. Então, homófonas, isso aqui que eu vou querer, tá? Cedo, advérbio, e cedo, forma do verbo ceder. A pronúncia é a mesma, né? Ele acordou cedo e eu cedo com certa facilidade no sentido de ceder. Então, nesse caso, eu tenho homonímia perfeita. Mesma grafia e mesma pronúncia, tá? Manga, fruta e manga, parte da camisa. Homonímia perfeita. Esperto, relativo à vantagem, e esperto, relativo ao quê? Experiência. Bom, eu já estou vendo que a grafia é diferente. Ô Flávio, mas eu não posso falar experto? Não, não é muito comum, né? A menos que você traga uma pronúncia mais americanizada. Mas enfim, analisa a outra que vai ficar mais fácil para você entender. Verbo colher, né? Aqui a gente tem uma pronúncia fechada e aqui, ó, colher, beleza? Então, colher e colher. Instrumento para comer, a gente tem diferenças aqui na pronúncias distintas e mesma grafia. Então, aqui, ó, mesma grafia, pronúncias distintas, eles são homógrafos. De modo que a nossa melhor resposta vai ser essa mesmo aqui, ó. Eu tenho grafias distintas. Então, nossa resposta, letra C. E uma questão que envolve conceito, né, gente? Então, uma base conceitual aqui a questão tem. E aí, você está preparado para aprender isso tudo. 10, eu tenho o seguinte. O novo acordo ortográfico, eu peguei essa questão 10 porque eu achei assim, a questão ela fala de acordo ortográfico, mas ela é de verbo. Olha que beleza. Por isso que é interessante o aluno ter essa noção macro das matérias. Português, gente, é perigoso porque tudo se mistura. Então a questão está falando de acentuação, você está crendo que é acentuação, mas ela está cobrando verbo. Olha aqui, vamos analisar direitinho. O novo acordo ortográfico lançou diversas dúvidas nos falantes da língua portuguesa e uma delas é o uso de pode e pôde, beleza? Pode é presente do indicativo do verbo poder. E o que é pôde? Pretérito perfeito do indicativo do mesmo verbo, do verbo poder, beleza? As palavras são homônimas, ou seja, possuem grafia idêntica e significados diferentes, porque elas estão circunscritas em tempos diferentes, né? A questão envolvendo os termos é o fato do novo acordo ter abolido alguns acentos diferenciais, pelo, polo, né? No entanto, o acento circunflexo é utilizado para diferenciar pode de pode. 5 acentos diferenciais foram mantidos. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, ó, desenho uma mãozinha, alguns são facultativos, deixa o dedinho sendo facultativo. O que é facultativo? Acento de forma e acento de demos. São casos o quê? Facultativos. E aí você tem pode, tem, vem e por, beleza? Por verbo, plural, plural e passado, ok? E aqui esses dois são facultativos, os outros são obrigatórios. Pode para diferenciar de pode, presente do mesmo verbo,
tem para diferenciar da forma singular, vem para diferenciar da forma singular e por verbo para diferenciar de por preposição. Então, esses são os acentos diferenciais. Se brincar, mãozinha, 5 dedos, esse daqui é facultativo, forma e demos, só para você ter uma memória visual e gravar isso aqui. Os demais acentos foram abolidos, tá? No trecho, este, quando a recebe, não pôde deixar de sorrir depois de ler. Que cadeira? A palavra em destaque é. Então, ó, forma do verbo poder no pretérito perfeito do subjuntivo e é utilizada para indicar uma ação incerta sobre o fato que se apresenta. Também não é isso. Forma do verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Opa, até aqui eu tô gostando, hein? E é utilizada para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Só tem um probleminha. Isso aqui não é o pretérito perfeito que faz. Quem faz isso é o pretérito mais que perfeito. Então, pretérito mais que perfeito é que dá ideia de anterioridade no passado. Então, o pretérito mais que perfeito é que dá a ideia de anterioridade no passado. Então, no caso aqui do verbo poder, o pretérito mais que perfeito é pudera. Beleza? Então, ó, até aqui tá certo, mas esse pedaço aqui tá errado. Ação que ocorreu antes de outra ação passada. Isso é pretérito mais perfeito. O menino tá lá fazendo a questão, crente que é uma questão de novo acordo ortográfico, e no fundo ele está sendo convidado para refletir acerca do emprego dos tempos e modos verbais, e até da carga semântica que esses tempos e modos verbais, né, traz ali no contexto. Bom, forma do verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Isso é verdade. E é utilizada para indicar uma ação que teve início e fim no passado. É isso. O pretérito perfeito do indicativo, ele marca uma ação totalmente concluída no passado. Então, marca uma ação totalmente concluída no passado. Então, pretérito perfeito do indicativo marca uma ação totalmente concluída no passado. Forma do verbo poder no pretérito imperfeito. Não, imperfeito seria podia. Do indicativo. E é utilizada para indicar uma ação passada habitual. O pretérito imperfeito, ele realmente serve para isso, tá? Só que a forma é podia, beleza? Isso aqui é a explicação verdadeira, mas a forma tinha que ser podia. Forma do verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. E é utilizada para indicar uma ação passada habitual. Quem faz indicação de ação passada habitual, quem faz isso é o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito perfeito marca uma ação totalmente concluída em tempo passado. Quer dizer, que começou e terminou em tempo passado. Então, eu peguei essa questão exatamente para a gente entender o seguinte. Às vezes, os enunciados, né, vão trazer para a gente pistas de conteúdos específicos, por exemplo, como acentuação, mas ela vai ser, na verdade, de verbo. Ah, Flávia, mas a gente nem chegou a essa matéria ainda. Calma, isso aqui é só para você ter uma noção de como esse conteúdo é cobrado. E agora nós vamos desdobrar todos esses conteúdos de forma teórica, beleza? Então, agora nós vamos trabalhar detalhadamente cada um desses conteúdos, fazendo questões mais específicas. E eu tenho certeza de que você vai conseguir assimilar tudo. Bora lá, que nós vamos começar com conceitos fonéticos. Será a matéria da nossa próxima aula.